Mas aí eu entrei em psicologia. Aí, nossa, eu adorei. Falei, gente, é isso que é legal. Você encontrou sua galera. Sabe? Gostar do que eu tô estudando. Era muito legal. Estudar, né, amiga? A gente conversava muito sobre isso. Cara, a gente tá estudando de fato o que a gente quer. Pois, exatamente. É porque você fez outra faculdade também, né? Mas é raro a gente saber o que a gente quer. Muito gente. Cara, quem que sabe, com certeza, com 17, Muito 18 novinho. anos. Uhum. Fala, amiga! Boa noite, Mel. Boa noite, Dani. Tudo bom? Tudo bem. Eu já reparei que toda vez eu começo assim, ó. Sim. Balançando nessa cadeira aqui. Ansiedade? Não, sei lá. É a emoção de estar do meu lado, amiga. Exatamente. Tá tudo certo. E aí, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Estamos aqui em mais uma noite, mais um episódio. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa o sininho, ó. Ativa o sininho. Compartilha com a amiga, com a inimiga, com o namorado, com o ficante, com a fé, enfim. Para quem fizer sentido, compartilha. Exato. Principalmente hoje. Hoje a gente tem um programa legal, interessante, importante também. Sim, muito especial. Vai tratar de minúcias da educação, podemos dizer assim. Para além da educação, como é feita essa educação, as demandas que os pequetitos têm, né? Que muitas vezes eles vêm com umas perguntas, né, Dona Mel, que é mãe? Não, gente, o episódio de hoje é porque realmente eu tava precisando de uma consulta. Todo mundo sabe, eu tenho um filho de 3 anos. Então eu falei, Dani, vamos chamar uma psicóloga aí pra ajudar a gente, que tá difícil. E hoje a gente tem uma profissional excelente para falar com a gente sobre educação infantil, sobre neuropsicologia. E a Dani vai apresentar ela pra gente. Sim, a nossa convidada de hoje, ela é nascida em Comodoro, saiu de lá muito novinha, tem as raízes até hoje muito firmes lá, mas saiu aos 16 anos para o interior de São Paulo, fazer pré-vestibular e tudo mais. Sem ter muita certeza, ela passou num festival. Praticamente. No vestibular de medicina. Mesmo que ela sempre teve e tem uma coisa muito especial, uma coisa muito sensível com as artes. Ela é uma pessoa muito sensível. Enfim, ela vai contar um pouquinho mais pra gente como é que foi essa virada pra psicologia. Ela colega de faculdade. Ela é minha colega de faculdade. E até dado o semestre, ela ainda não sabia muito bem pra onde ia. Mas ela se encontrou. A psi infanto-juvenil chamou ela para dançar, ela foi. E hoje em dia, mesmo com pouca idade, ela é uma referência aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado. Ela está se atualizando sempre, sempre, sempre. Eu, como amiga dela, falo, minha filha, calma. Ela está sempre nesse movimento. Ela tem uma clínica, que no final a gente faz o merchan. Mas é assim, agora do lugar de amiga, é um prazer tê-la aqui comigo hoje e compartilhar com vocês um pouquinho de tudo que ela significa, não só na minha vida, mas da família, dos amigos, do namorado e de seus pacientes. Então seja bem-vinda, Dara Kelmi! Oi, gente, boa noite. Obrigada, meninas, pelas palavras, né? Que eu seja realmente tudo isso pra todo mundo. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom que você tá aqui. A gente tem muita coisa pra perguntar. Eu tenho muita coisa pra perguntar. Aproveita. Mas acho que toda vez que a gente traz uma pessoa que é muito próxima da gente, é uma emoção diferente, né? Mas é muito Imagino. bom. Dara, você é formada em psicologia. Isso, eu sou psicóloga infanto-juvenil, né? Me formei em psicologia e fiz pós em neuropsicologia. Dentro de outras pequenas formações, cursos e tudo mais, né? Em parentalidade, psicologia infantil mesmo.
pequenas coisinhas voltadas, né? Com foco do que a gente vê muito na clínica hoje em dia, que é TDAH, essas questões, ansiedade. Aham. Dentro da psicologia, a gente tem algumas abordagens. Isso. E é a verdade. sua abordagem... É Toda coisa que eu até esqueço. É, Isso. porque a gente, às vezes, é tão natural pra gente, né? Que já tá dentro da área. Uhum. Mas dentro da psicologia, a gente tem algumas áreas, né? Comportamental, a gente tem a área cognitiva comportamental. Enfim, Uhum. N áreas. E eu queria que você falasse um pouco da área, da abordagem que você optou. Isso. Eu também sou formada em Teoria Cognitivo-Comportamental, que é a TCC, né? As pessoas conhecem como TCC, que foi a teoria que eu me identifiquei como paciente, né? Que quando eu precisei também de ajuda, né, na adolescência, foi o que eu me encontrei, que foi muito bom. E aí, quando eu fui fazer psicologia, eu já amava, já entendia mais também, né? Porque quando a gente é paciente, a gente já entende mais daquela abordagem. Da dinâmica. Isso. Aí me identifiquei de primeira. E aí eu trabalho com meus pequenininhos, né, crianças e adolescentes nessa área. É muito gostoso, é muito ativo. É bem legal. Mas vamos começar do começo, então, né? Se apresente, Dara. Quem é você? Quem és tu? Da onde você veio? Conta aí da sua história. Então. Quase uma anamnese, tá? Tá. Como que é? Método socrático? Isso. Agora, na minha mesa. Então, eu sou a Dara, sou, né, como a Dani falou, do interior do Mato Grosso. É longe, Comodoro? Divisa com Rondônia. Uns... longe. Uns 600 e poucos quilômetros daqui de Cuiabá. Uhum. Pra gente que é do interior, é perto. Porque como lá é interior, não tem nada, desde criança a gente precisa sair de lá pra vir pra cá. Uhum. Então, assim, Acostuma. entrou no ônibus à noite, chegou aqui de manhã, 12 horinhas, passa rápido. Quando é de Nossa. ônibus, né, de carro, 6 horas. Aham. Nasci, né, lá, fui criada por lá. E aí, com 16 anos, sou filha do meio. Com 16 anos, eu fui pro interior de São Paulo, outro interior, fazer o 3º ano do ensino médio. Mas por que você foi pra São Paulo? Então, porque lá a escola não é muito boa, Uhum. entende? E aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Saem de lá no 2º ano e vêm pra Cuiabá fazer o 3º ano. Sim. Mas eu sou do contra. Eu adoro inventar moda. Eu sempre fui muito apaixonada por música e eu tinha muitos amigos virtuais na época. E uma amiga que eu fiz por conta da música, né? Dani X0, gente, eu amo. É de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Você E aí- escolheu por conta disso? Foi, menina, acredita? Meus pais, né? Louquinho da cabeça. E aí eu fui pra lá. É mais barato morar lá do que morar em Cuiabá, inclusive. Tirando Sério? o custo de vida. Óbvio que passagem pra ir e voltar, não, né? Uhum. O ônibus é mais barato. Mas aí eu fui pra lá, eu e minha irmã. E minha irmã fazia cursinho. Só que aí ela ficou só, acho que 6 meses e voltou. Daí ela veio morar mais perto, porque ela é mais apegada à família, essa questão. E eu fiquei lá, terminei o 3º ano e tudo mais. E foi tranquilo pra você, com De boa. 16 anos, né? Uhum. Você não sentiu essa... E a sua diferença da Laila é pouquinha. É, né? minha irmã Laila, a gente tinha 1 ano e 7 meses de diferença. Bem próximo. Uhum. Aí, é porque minha irmã, ela teve alguns problemas de saúde, então ela teve que ficar muito próximo da minha mãe pra ir em médico, fazer isso, aquilo. Então aí, querendo ou não, cria mais dependência, né? E também ela é mais sentimental, não sei. Não, assim, eu sou muito sentimental. Ela é mais apegada, é personalidade também. É. E aí eu sempre fui muito mais despachada pra isso. E aí eu fui morar lá. Fiquei 1 ano, mas minha avó ficou um tempo comigo também, porque minha avó adora bater perna. E ela tem muito parentes em São Paulo. A Dani tá rindo, ela conhece a peça rara, que é a minha avó. A avó dela não é aquela que você falou que... Que vem? É? Não. Não, né? Beijo, Vaniceli. Tá. Minha avó terrível. Terrível positivamente. Ela ficou lá um tempo comigo, namoradeira. Você ou Minha ela? avó. Minha avó. Eu nunca fui. E aí eu terminei o 3º ano. Aham. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sempre tive muito isso. Desde criança, eu nunca soube o que eu queria fazer de curso, né? De faculdade, de graduação. Aham. E aí eu... tem que fazer cursinho então, né? Aí eu vim morar em Cuiabá, porque minha irmã já estava aqui. Não dava para meus pais ficarem pagando 2 casas também, né? Sim. Minha irmã estava aqui. Fui fazer cursinho aqui e tudo mais. Só que eu não queria. Eu não queria fazer cursinho, eu queria viajar. Eu sempre fui muito apaixonada por viajar. Sempre fui apaixonada pela Itália. E aí eu fiz meio ano de cursinho e fui passar 3 meses na Itália pra aprender o idioma. Eu fiquei lá morando em Roma, só aprendendo o idioma. Ai, coisa mais perfeita e maravilhosa da vida. Nossa muito gostoso. Senhora. Que delícia. Não. Isso. E eu vou te falar, eu não conheço muitas outras cidades, né, fora do Brasil, assim, mas das poucas que eu conheço, Roma foi uma das que eu surreal, né? mais
Não, É muita história. surreal. Você se sente Você dentro de um respira livro de história. né? Você tá andando, Gente. você esbarra no Coliseu. Você tá andando, exatamente você esbarra no fórum. Gente, Você eu tá estudava É atrás do bizarro. Panteão. Tipo, Não. o Panteão tem um murinho, eu estudava pra prova lá. Tipo, Não, onde você vai é fazer isso na surreal. vida? A gente ficou num apartamento ali em... Como chama? Na cidade do Vaticano. Do lado do Castelo de Sant'Angelo. Ai, nossa. Gente, Eu amo. olha... Eu tenho uma foto lá maravilhosa. Se for ficar amo. falando de Itália, eu sou... Não, a gente fica aqui, vixe. Mas Roma é... E é engraçado só porque eu tinha uma expectativa muito maior com Florença, por exemplo, com o interior da Toscana. Mas o que mais mexeu comigo foi Roma. Foi Roma. Ah, Roma eu amo, assim, minha cidade do coração também. Mas como eu sempre gostei de ficar migrando, né? Eu fui pra ficar 6 meses. E aí deu 3 meses, eu falei, pai, eu quero ir pro interior, quero sair aqui de Roma. Aham. Aí ele falou, não, volta pra cá que você tem que fazer vestibular. Eu falei, mas eu não sei o que eu quero fazer ainda, né? Nem tava pensando nisso. Eu tinha Ainda 17 não deu anos. tempo, 18, pai. 17, Ainda não. eu preciso decidir mais. Quem vai pensar nisso Vivendo a comendo vida. gelato, tomando Né? um aperolzinho. E ele falou, não, venha, volta. Não tive escolha, né? Claro, também tinha que viver a realidade, gente. Não dá, né, pra viver no mundo da fantasia. Voltei, não sabia o que eu queria ainda. E o meu pai é médico. E minha irmã já estava na faculdade de medicina nessa época. E aí ele falou, faz vestibular de medicina. Eu falei, mas eu não quero. Ele falou, o que você quer? Eu falei, não sei. Ele falou, então faz. Quando você descobrir, você faz vestibular pra outra coisa. Bem tranquilinho. Né? Zero pressão. Fiz. Você fez? Fiz o vestibular de medicina. Primeiro, não passei. Dei graças a Deus. Aí, na cidade vizinha, estava tendo também. Que era da mesma faculdade, só que com polos diferentes, mas era um vestibular diferente. Aqui? Cuiabá? Não, pulei. Não, Ah. aí foi lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ah. Porque como minha irmã já fazia lá, tava tendo vestibular, aí faz também. Nova Iguaçu fica na Baixada. Baixada né? Fluminense. Sua irmã tava fazendo faculdade aonde? Medicina em Nova Iguaçu também. Em Nova Iguaçu. Isso. Ele falou, vai ter lá, ó, sua irmã já tá lá, vai e faz. Uhum. Fiz o primeiro, não passei. Aí eu fiz o segundo em Itaperuna, que é pertinho de Nova Iguaçu, no Rio. Passei. Aí eu falei, caramba, né? Fudeu. Aí eu falei, eu não Vou ter sei que o que eu fazer. quero, vou fazer, né? Vamos ver como é que é. Só que daí eu transferi pra Nova Iguaçu, porque era perto e, de novo, pra não pagar 2 casas, né? Sim. Vai ali pra Nova Iguaçu. E Nova Iguaçu é mais na civilização que Itaperuna ainda. Itaperuna é, tipo, bem interiorzinho. Odiei desde o primeiro dia, não Sério? gostava. Faculdade? Uhum, não gostei. E eu sempre gostei bastante de morar, de conhecer cidades novas, nunca me importei em morar longe e tudo mais. Uhum. Só que eu não gostava do curso. Fiz muitos amigos que eu, nossa, amo até hoje, tenho contato com eles todos até hoje. Mas não tava assim, tá, as pessoas são legais, tem o Rio de Janeiro aqui do lado, mas o curso não Não é é lugar minha isso. vida. Não deu match, Não né, deu. amiga? E aí meu pai e minha mãe tenta vir pra Cuiabá, transferir pra cá. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Mas e aí, o que você quer? Não sei também o que eu quero. Né, eu tinha essa grande questão. Você não pensou em fazer um processo de orientação profissional? Eu fiz no primeiro ano do ensino médio, alguma coisa assim. Uhum. Aí deu escritora, psicologia, assistência social, tudo voltado pra essa área, sabe? Mas mesmo assim, falei, não sei. eu quero. Não. O que eu Não, o queria... teste tá dando aqui, Era mas... artes cênicas, amiga? O quê? Uma coisa que você comentou que Não, sempre queria fazer. eu sempre quis, sou apaixonada, gente, por história da arte. História da arte. Mas aí, nossa, difícil. Eu queria Mas trabalhar aí em você- museu, Então, mas aí é aí muito você ia difícil ter no que- Brasil. Você ia ter que ir pra fora. No Brasil é bem difícil mesmo. Eu falei, Uhum. não, deixa como hobby mesmo, Aham. né? E aí, falei, tá, vou pra Cuiabá de férias, vou fazer a prova de transferência pra Univag. Aham. Fiz, passei em primeiro lugar. Prova de transferência pra Univag. Mas ainda pra medicina. Pra medicina ainda. Aí eu vim. Gente, eu fiz isso já no segundo ano de medicina, tá? Segundo ano. Você fez Fiz 2 anos. Aí eu comecei aqui. Gente, acho que eu não. Aqui em Cuiabá, eu fiquei assim, acho que uma semana. Fui uma semana na aula. Falei, não dá mais. Aí minha mãe falou que eu entrei em depressão daí. Eu nunca tinha tido depressão. Eu não comia, não falava, não queria mais sair. Tava bem mal mesmo. E aí minha mãe, vendo minha situação, aqui em Cuiabá já me colocou na terapia. Na Thaisa Moschini, maravilhosa. Eu amo de paixão essa mulher, gente. E aí, eu saí de lá, na primeira sessão, falando, mãe, vamos pra Univag, vou transferir meu curso pra psicologia. Saí. Não Com fi- quanto tempo de Um terapia? dia. Tudo bem que eu tava querendo fugir da medicina, né? Eu ainda não sabia se eu queria muito psicologia. A minha tia é psicóloga, e eu já vi ela falando, eu adorava o conteúdo e tudo mais, só que eu não sabia bem o que era. Mas também acho que talvez tenha rolado
Aí a gente vai, né, sempre por uma questão da psicanálise, mas uma questão transferência. transferencial. Com certeza, dessa psicóloga. totalmente. E eu vou dar um PS também. Ah. A Thaísa, porque eu também falo Thalita. A Thaísa, ela e a Dara são idênticas. Minha mãe não pode ouvir isso, ela fica com ciúmes. Idênticas. Não, mas da psicóloga. O olho claro, Ah, sabe? tadinho. O cabelo, o jeito que se veste, o jeito que se porta. Então, tipo assim, você via e fala... é isso mesmo. É isso. É isso mesmo. E Então, mas aí? a Thaís é uma grande profissional. A gente... Mas é porque às vezes os pais ficam doidos com a gente, porque às vezes é muito engraçado e é muito normal isso acontecer, né? Às vezes Muito. o paciente começa com a gente, principalmente se é novinho, assim, Aham. adolescente. Sim. Ai, mãe, agora eu quero fazer psicologia. É por conta dessa terapia que você tá fazendo. Nossa, meus pacientes, né, eu vejo isso. E aí eu saí de lá, mas sabe o que foi? Eu fui pro Univag, transferi de medicina pra psicologia. A mulher lá do sistema falou, tem certeza que você quer fazer isso? E eu passei esses 2... Pois é. E eu passei esses 2 anos, assim, gente, primeiro que era particular. Falei, meu pai já pagou, tipo, 2 anos de particular pra eu jogar no lixo. Uhum. Segundo que eu pensava assim, a grande maioria das pessoas querem fazer medicina e não consegue entrar. Eu entrei e vou sair, eu ficava me culpando bastante, sabe? Hoje em dia, adulta... Cada um tem seu percurso. Exatamente. Terapeutizada e adulta, eu sei que não é assim, né? Uhum. Mas aí eu saí. Tanto que quando essa mulher do Kai, né? Não sei se toda faculdade é Kai. Tem, acho que é. Peraí. Eu acho que é. Eu acho que toda Falou, você faculdade tem é. certeza? Aí eu falei pra ela e pra minha mãe. Minha mãe também ficou, tipo assim... Por mais que minha mãe apoiava ter um filho médico, né? Outra Mas coisa. ela já ia ter uma, já, tá bom. Já, E tanto que minha mãe fez psicologia comigo, tá? Ela Mas já daí era da Deus. mesma É, da sala. mesma sala. Mas aí, Ai, nesse é muito momento, legal, cara. eu falei, eu posso não saber o que eu quero, mas o que eu não quero, eu sei. E aí, minha mãe bom ficou, começo. tipo... Já vai Aí- só mais um pouquinho pertinho. Isso. Aí, eu transferi. Minha mãe, eu não lembro, assim, né? Mas minha mãe falou que eu saí lá do CAI, assim, mãe, tô com fome. Falante, querendo comer. Parece que minha alegria voltou, sabe? E aí... Nesse momento você tava tratando depressão. Sim, tá. Um dia tratando. Um dia. Já foi Não, mas aí é claro que é um processo, né? Sim. Mas o que a situação que me deixava pra baixo era a questão da medicina mesmo. E claro, desapontar meus pais, né? E também pensar que tinha alguma coisa errada comigo, porque todo mundo quer isso, todo mundo gosta, e eu não quero, né? Qual que é o meu problema? Mas aí eu entrei em psicologia. Aí, nossa, eu adorei. Falei, gente, é isso que é Você legal. encontrou sua galera. Aham, sabe? Tipo, gostar do que eu tô estudando. Era muito legal. Estudar, né, amiga? A gente conversava muito sobre isso. Cara, a gente tá estudando de fato, porque a gente quer. Pois, exatamente. É porque você fez outra faculdade também, né? É. Mas é raro a gente saber o que a gente quer. Muito gente, Cara, quem que sabe, com certeza, com 17, muito 18 novinho. anos. Uhum. Não tem São, como. são raros os casos que as pessoas, tipo assim, pensam uma coisa e realmente é aquilo ali, sabe? E segue isso pra vida, Uhum. né? Eu tenho muito paciente que tá no 3º ano do ensino médio e, gente, nessa época, a ansiedade aumenta num nível... Sim. Primeiro a pressão da escola, não nem dos pais, mas da escola deles passarem no Enem. É. Porque se você não passar, você jogou o dinheiro dos seus pais fora. O que vocês estão fazendo da vida? Sua única obrigação é passar no Enem. Eu Nossa. acho ótimo, assim. Eles ficam muito essa coisa. Eu falo pra eles, né? E a escola chega e fala: faltam 10 dias pro Enem, 5 horas e 3 minutos e 2 segundos. Gente, Piora a Não dá. ansiedade deles no nível. a escola pressiona, a família pressiona. Aí eles... Eles se pressionam. Exatamente. Aí eles às vezes nem sabem o que quer, mas tem que escolher alguma coisa pra pôr lá, É. né? Aí normalmente é o quê? Medicina, direito, engenharia, essas coisas que Mais antigamente, tradicionais. e antigamente dava mais dinheiro. Né, que agora eu Administração. percebo que alguns pacientes meus falam, não sei o que eu quero, mas Eu vou fazer administração é administração. coringa. Administração e direito. E antigamente essas profissões realmente davam mais dinheiro. Hoje em dia, gente, faculdade não significa que você Não fez uma garante faculdade e nada. você vai ter dinheiro. Não. Uhum. Hoje em dia não, Não é garante isso. muita coisa, né? Nada. Mas não garante muita coisa. E parece que a cada geração Nossa, que... os pais vão amar a gente falando isso aqui, vai ser ótimo. Mas, gente, vamos pegar um blogueiro. não que todo mundo, né, tem que ser blogueiro. Mas vamos pegar um blogueiro. Não precisa ter formação e ganha muito dinheiro. Mais que... Mas precisa estudar, tá, galera? Precisa estudar. Não, pra qualquer coisa na sua vida, você vai dar certo se você estudar e se dedicar. E não desistir. Exato. É. Não importa a profissão, não importa o que for. Estudou, se dedicou e persistiu, você vai ter sucesso. É Não adianta. difícil, né? Assim, eu vim de uma família que é bem acadêmica. Uhum. Então, Verdade. ainda faz muito sentido isso na minha cabeça, sabe?
Muito sentido. Óbvio, né? Ainda mais aqui, a gente tá falando de mídia social e tal, de um mundo que é completamente novo pra gente. Uhum. E que a gente sabe que hoje em dia é um grande business. Mas é novo ainda. Não, muito novo. Para os pequenininhos já é Já é nasceram realidade. nisso. A gente tem que se adaptar, né? Eles Mas já é nasceram aquela nisso. coisa, né? Mesmo a gente sabendo isso, aquilo, nada é garantia, né? Porque assim, agora eu vou falar, parece que eu vou ser uma mulher de 80 anos, mas assim, vai bem. meu filho, não me dá um diplomazinho, nem que for ensino técnico, sabe? Isso tá Porque eu acho que na faz nossa cabeça. Tá. Porque eu acho que isso faz parte também da construção, sabe? Ficou esse tempo todo na escola e tudo mais, você se prepara pra algo. Sim. E a gente não tem essa maturação pra nem falar assim, não vou fazer isso. Mas, ó, às vezes, quando for o momento, eu acho que talvez também Não, a gente vai ter outras... Com certeza. E, ideias. gente, estudar, olha Isso pra é câmera, básico. estudar é o básico, tá? Não É. importa, você precisa estudar pra qualquer coisa, hoje É. em dia, Aham. né? Não tem Mas como. vamos voltar a falar de você. Não, vocês têm que me puxando, tá? Porque eu começo a falar de uma coisa, Ah, a eu gente vou vai igual também. meu pai, eu vou falando de outras coisas. Então, enfim, Aham. entrei em psicologia, aí eu sempre amei criança, desde pequena eu gosto de criança, mas eu sempre falava assim, não vou fazer psicologia infantil, porque eu não quero lidar com os pais. Uhum. E precisa lidar. Sim. Então, eu fui pros outros caminhos. Eu escolhi não atender criança também por conta Por causa disso. dos pais. Aham. Aí eu falava, vou atender adulto mesmo na clínica. Aí eu fui. Meu pai tem um hospital no interior, então eu fui criada dentro do hospital. Eu Sim. amo o ambiente hospitalar. Então, a Dani também, né, gosta. Então, tipo assim, Dani, vamos fazer um curso lá no Albert Einstein de psicologia hospitalar? Fomos. Maravilhoso, perfeito. Mas a realidade, infelizmente, do Mato Grosso não é um Albert Einstein da vida, né? Não tem um cafezinho com Penhar esperando a gente na Não troca tem. de sala. Mas eu não sabia que você também tinha tido interesse na psicologia Sim. hospitalar. Eu tenho, né, no sentido de quando eu me habilitar pra entrar em sala de parto, é importante Sim. que eu tenha Ah, é muito esse legal. conhecimento que eu tenho. Eu tô louca pra ela fazer isso, pra eu me realizar através dela. A gente se realiza, né? Não, com certeza. Pelos amigos, é muito legal. E aí? Aí eu Foi também... fazer esse curso. Fomos fazer esse curso. Aí a Dani me apresentou psicologia perinatal. Eu falei, nossa, adorei, vamos. Porque, querendo ou não, é o contato com criança, mais ou menos, né? Com o neonatal. Através ali também dos pais, e tem né? a Das Paren, mães. né, também, É, e que tem a anda pa- junto. Uhum, exatamente. Só que aí eu falei, daí, enfim, me formei, falei, vou atender o geral mesmo. Fiz, gente, acho que uns 2 meses atendendo adulto, depois de formada. Eu falei, Já na que área da coisa TCC. chata. Na TCC já tava na minha Uhum. pós, no meio da minha pós já. Comecei a pós A TCC se identificou desde o começo? desde o começo. Uhum. Não tive dúvidas. É, eu também. Eu fiz um estágio. Ah, tá, não. Eu já pulei parte. No meio da faculdade, eu fui pra Portugal fazer. Eu não aguento ficar parada num canto. Aí eu fui pra Portugal fazer faculdade lá. E minha intenção era fazer a faculdade e terminar a faculdade lá e ficar por lá. Mas foi fazer, tipo, uma graduação sanduíche. Não, eu transferi. Você trancou mesmo. Tipo, Transferi Ela daqui pra lá. queria sair daqui e ficar zoreteando lá. Entendi. Eu gosto de me mudar, eu acho. Ah. Aí eu. E eu e a mãe dela chorando em sala, tá? Minha mãe já fazia faculdade com a gente, né? Ficavam lá. E aí, eu cheguei lá, perfeito, maravilhoso, gente, Portugal, Europa, né, tudo de bom. Uhum. Mas eu achei que a nossa faculdade aqui em Cuiabá, a Univaga, era muito mais desenvolvido, muito mais à frente do que a faculdade em Portugal. Caramba. E eu fui com outra cabeça. Mas eu estava com tanta vontade de ir que eu pesquisei, mas não a fundo também, sabe? Aí eu cheguei lá, eles não tinham conhecimento da psicologia perinatal, que era o que eu queria na época. Eu lembro até que uma professora falou assim, você está querendo se mostrar? Você está querendo se achar? E eu só tinha comentado sobre essa parte da psicologia, né? Essa Você área... teve uma matéria lá de desenho também, de testes, né? Que Desenho, não lembro agora, gente. Minha memória é péssima. Testes, Aham. que a gente teve pra com a Beth, tá. que você sabia tudo e o povo lá, tipo... dos projetivos. Isso. Aí eu falei, professora, como que era o nome? Aqui na Univaga era separado. 2 tipos. Projetivos e... Não vou lembrar. Faz tempo já. Mas eu falei, era uma aula X. Falei, professora, nós teremos também a aula sobre os testes X? Aí ela falou assim, não, isso não existe aqui. E realmente, gente, ouvindo talvez de fora, eles devem pensar, nossa, o que essa menina quer saber tudo? Psicométricos, É, isso. Eles poderiam pensar assim, que essa guria, né, quer mudar toda a grade aqui. Mas eu só perguntava tranquilamente. Uhum.
E eu falei, gente... Porque pra gente é natural natural, e eu não falava assim na frente da sala, eu ia, professora, isso aqui tem a ver com tal coisa. Ela não é Daniela e nem Fernanda. Não, eu sou mais contida. E porque em Portugal tem muita coisa que é igual, mas o nome é diferente, por mais que Sim. seja português. Então eu pensava, será que é a mesma coisa com nome diferente? Então eu ia perguntar. E tipo, não, isso não existe aqui. E eu ficava, caramba, né? Aí eu percebi que se eu ficasse aqui, se eu ficasse lá, eu ia estar perdendo conteúdo, eu ia estar podendo... Em Cuiabá eu poderia ser uma profissional melhor. Eu falei, cara, não adianta eu querer morar em... Chupa Portugal. Roubaram o nosso ouro, mas não roubaram a nossa psicologia. A única coisa boa que tem lá é o Cristiano Ronaldo. Do nada. Ai, gente, O Cristiano é sempre uma referência. Tá, os pastéis de Belém. Nossa, pastéis de Belém maravilhosos. E Aí você voltou. aí eu falei, cara, não adianta eu querer morar na Europa, mas não ser uma profissional que eu sei que eu posso ser no Brasil. Aí meus irmãos foram me visitar, e aí eu falei, vou voltar com vocês. Com dor no coração, gente, mas, né. E lá foi muito, muito bom, porque eu morei numa casa com 14 pessoas. Ah, tipo uma república. Mas cada um tinha seu quarto com seu banheiro, senão seria inviável para mim. E, gente, nossa, foi muito legal. Acho que tudo que eu não festei no Brasil, tudo que eu fui de tímida no Brasil, lá eu aproveitei, liberou. sabe? Então eu aproveitei bastante. Foi muito importante também, pra eu me conhecer em outros Sim. sentidos e tudo mais. Mas eu falei, não, tem que, né, vida adulta, volta. Voltei pro Brasil, transferi de novo na faculdade. Não consegui entrar na mesma sala, não perdi nada. Porque eu tava adiantada lá, então aqui ficou igual. E aí, daí voltando, eu terminei a faculdade, já tinha começado a pós de TCC, e aí eu fiz uns 2, 3 meses atendendo adulto, e eu ficava, gente, que coisa chata. Adulto só reclama do marido, da mulher, de dinheiro e de filho. Toda sessão era a mesma coisa. Não, e aí eu toda... Gente, é aparência, não mede competência, ok? Mas eu pensava, eu lá toda carinha de menininha, que eu era mais novinha, né? E aqueles senhores lá comigo, eu pensava, que eles querem estar aqui comigo? Sabe? Que eu tenho pra ensinar? Eu me Descredibilizou? Totalmente. Isso aí. Daí, em terapia também, eu falei, cara, eu gosto de criança. Não adianta eu querer fugir disso. Desde criança, desde quando eu era criança, eu gostava de criança e adolescente. E eles sempre gostaram de mim também. Toda criança, todo adolescente sempre grudou em mim. Eu falei, não tem como eu fugir, é disso que eu gosto. E em qualquer trabalho que a gente ame, vai ter a parte, entre aspas, chata, né? Óbvio, que na minha cabeça... Total. E na minha cabeça eram os pais. Gente, hoje eu gosto de atender pai, tá? É a parte mais difícil, ok? É a parte mais difícil, mas eu gosto. Eu mudei já meu pensamento, né? Vivendo a experiência. E é difícil por conta exatamente dessa comunicação, né? Do pensamento que já tá posto, e aí a gente chega com uma intervenção. Exatamente. Nem sempre é bem aceita. Isso. E tem uma questão também que, assim, os pais percebem um problema, levam o filho pra terapia, só que muitas vezes as mudanças precisam vir de casa. Às vezes não é nem dos filhos. Sim, às vezes é a dos rotina pais. dos pais. E qualquer mudança dói na gente. Lógico. Então, os pais perceberem isso, ouvir um estranho falando, por mais que a gente fale com todo acolhimento, né? E eles mudarem, é difícil. E vai muito daquele lugar, né, amiga? De você também ser a profissional que propõe a educação Sim, nossa. parental, né? Do tipo legal. assim, beleza, vamos sentar aqui, vamos entender o que tá acontecendo. Isso é uma coisa que eu não vejo por aí. Isso faz com que os pais façam parte do processo. E que se engajem, né? E que tenham a responsabilidade que lhes é devida. E uma coisa que eu percebo, assim, como uma pessoa que não atende crianças, enfim. Mas o que a gente vê na maioria das questões de tanto educação infantil, tanto de terapeutas infantis, é que é tudo um negócio do volume. Sabe, por exemplo, você vai 3 vezes por semana na terapia, e aqui, gente, eu tô falando de crianças típicas. Tá, não entendi. Né? 3 vezes na semana na terapia? Faz 3 vezes por semana na terapia, faz 35 vezes reforço. Ah, tá. Então, assim, não dá tempo desse pai entender de fato o que tá acontecendo. Sim. Que muitas vezes o que de fato tá é uma demanda de atenção. É uma demanda de uma organização ali em família. Olha, isso não tá funcionando, vamos tentar entender.
Então, eu acho muito legal esse trabalho que você faz de ser, muitas vezes, essa interlocutora. A orientação parental, né? Se você trabalha com criança, adolescente, você precisa fazer orientação parental com os pais também. Tem demandas, tem casos que a orientação vai ser a cada 2 meses. Já tenho pacientes, por exemplo, que eu faço 2 sessões com a criança, 1 sessão com os pais. 2 sessões com a criança, 1 com o pai. Porque o foco é mais em casa, né? E tem muitos pais que é a forma também que eu pensava, acredito que meus pais também pensavam. Eu vou dar todo o suporte pro meu filho. Vou pôr numa escola boa, vou pôr no curso de inglês, vou pôr no esporte, vou pôr na música, vou pôr na terapia. Essa criança tem que ter sucesso na vida. Gente. Não tem como. Mas não tá dando. Eu lembrei de uma entrevista da Vera Iaconelli com o Marcelo Taz. E ela fala uma coisa que eu achei tão legal. Hoje, a expectativa dos pais é assim, eu quero que meu filho seja feliz. Nossa. Isso é impossível. Porque essa felicidade, ela não é palpável, ela não é... é isso que meu pai e minha mãe querem? Então tá, então eu vou fazer isso aqui é ser feliz. Não é. Não é. Então, é melhor que você fale, queria que meu filho fosse médico, queria que meu filho fosse... A responsabilidade é menor. Não, e é mais possível. E pesa porque de um o que lugar... que é felicidade? Aí que tá. Eu vi essa entrevista fantástica. É A Vera muito boa. Iaconelli, né? Ela é muito boa. Minha Me professora. mandem pra eu ouvir. Ela é muito boa. Essa coisa do ser feliz e do ser bem-sucedido, isso cria algo na nossa cabeça de... Como assim? Eu não tô feliz. Eu Sendo não que posso me permitir não ficar ficar feliz. Sendo que a felicidade e o sucesso é diferente pra cada pessoa, né? Exato. Inclusive, dentro de uma família, cada um pode pensar de uma forma Sim. diferente, né? E é isso. E aí eu mostro pra esses pais que não adianta você encher o seu filho de estímulos, né? Talvez você precisa sentar, entender o que tá acontecendo com ele, trabalhar em casa, dar atenção pro filho. Eu gosto muito de dar ideia pros pais de fazer o dia da família. Que pegam, gente, o dia da família, uma vez na semana. Anotar, tomem nota. Vamos anotar. Tem muito adolescente, criança que fala, ai, meu pai só fica no celular, não dá atenção pra mim. Ai, tem isso, aquilo, outro. Anota, mãe, anota. Anota, gente, olha só. Uma vez por semana, se a atividade em casa for muito grande, muita coisa pra fazer, uma vez a cada 15 dias, pega a família inteira à noite, vejam um filme juntos. Mas, tipo assim, sem celular, vejam um filme juntos. Vivendo mesmo. Joga jogo de tabuleiro. Ai, não tenho, não vou comprar. Aluga. Não sei se aqui no Goiabeiras ainda tem, né? Dá pra alugar aqui na... Qual que é o nome? Luderia, não é? Acho que é luderia mesmo que é aqui. geek, não é? Não sei, gente. Tá, Aqui no Goiabeiras, vocês vêm, dá pra alugar A jogo. gente fazendo jabá do Goiabeiras. Gente, várias coisas. Só que tem que ser algo gente, dá pra prazeroso pra fazer. toda a família. Porque aí a criança já vai ter aquele momento, aquela 1 horinha, 2 horinhas com a família, que óbvio que não vai ser... Vai suprir tudo, né? Mas, tipo assim, vai ficar com a sensação de tive a atenção dos meus pais, E uma então durante a semana... expectativa, né, amiga? Você, por exemplo, o dia da família é domingo. Ao invés de assistir Fantástico, sei lá... Fica junto. Eu costumo... Ao invés de jogo, vai... A quarta-feira à noite. Quer? Eu gosto. Domingo à tarde. Tá fazendo o quê? Nada. Enfim, Família da Daniele não dá. Cada família é uma família. a minha Cada não. família é uma realidade. Mas eu indico fazer isso dia de semana pra quebrar o gelo. Acho Uma legal. coisa fora da rotina. Entendeu? Mas é muito legal essa sua ideia. Mas muito tem que legal ser tem que adaptar pra realidade da família. Não adianta falar faz dia de semana e os pais estão lá, tipo, mortos, cansados e não dá atenção pra criança. Se pode final de semana, então vai melhor que nada. E Né? você tá falando isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem notado no seu consultório que os pais e as mães estão mais impacientes do que... Eu acho que todo mundo tá mais impaciente. As crianças, os adolescentes, os pais, os professores, todo mundo tá. É muito Muito estímulo, né? estímulo hoje em dia. Muito estímulo hoje em dia. E assim como a criança quer tudo na hora, os pais querem os resultados na hora também. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ensinar a criança a respirar e esperar, né? Que cada coisa na sua vez, a gente tem que ensinar os pais também. Porque os pais chegam lá na clínica, eu vou dar um exemplo. Meu filho tá ansioso, ele tá com a autoestima baixa e ele tá com muita raiva. Eu não posso trabalhar os 3 ao mesmo tempo. Tudo bem que um liga o outro, mas eu tenho que ter um foco de cada vez. Senão a cabeça da criança vai, tipo, o que você tá falando? Você tá falando de uma coisa agora, já tá falando de outra? Então, é uma coisinha de cada vez, né? Então, os pais precisam esperar,
né, ter essa paciência, assim como a criança. E assim como a psicóloga também, que quer ver a pessoa melhorando rápido. E é engraçado, né? Porque muitas vezes os pais, eles acham que essas habilidades têm que ser feitas pelos filhos, mas esquecem que... Eles são um exemplo, né? E que as habilidades, às vezes, nunca foram desenvolvidas por eles. Exatamente. Né? Então, isso é algo que eu percebo que inclusive, eu vou fazer uma propaganda aqui de mim mesma. Eu, a Nicole, a Edneia e a Carol, somos todas psicólogas e neuropsicólogas. A gente tem um grupo que é um workshop de orientação parental de vivências. Lá é para pais. E esse ano a gente abriu para babás e professores também, que são quem tem contato com criança, né? Que massa. Então, teve um agora já esse ano e o próximo vai ser em agosto. Eu quero participar. Vou te mandar o link, nós temos um link VIP do WhatsApp, que inclusive foi isso hoje, o tema de hoje lá, foi isso que você falou. Que a gente quer que nossos filhos sejam felizes, mas o que é felicidade, como fazer isso. Inclusive, foi o que você falou, foi o que a gente postou lá hoje. Do filho é que eu acho que o meu filho tem né? que ser. Sim, também. Mas aí, nesse workshop, a gente orienta os pais a ajudar a criar o filho com qualidade de vida e serem filhos assertivos, né? Pessoas assertivas. E nisso os pais têm que mudar muita coisa também, né? Porque eles são o exemplo do filho, gente. Querendo ou não, eles veem o que você fala e o que você faz. Ai, que bacana. É um workshop muito legal, já foram 2 edições e agora vai pra 3ª já em agosto. Eu vou mandar pra você, né? Que já a Mel já é mãe. E vou também nos comentários, depois eu vou colocar aqui, tá? Tem que vocês clicam. Sim, manda pra gente que a gente muito coloca. Legal. E você atende mais crianças ou mais adolescentes ou é meio a meio? Então, eu atendo dos 6 aos 17 anos na terapia. Fez 18, tá comigo? Não tem problema. E na neuropsicologia, que depois eu fiz neuropsicologia também, né? Na neuropsicologia eu atendo, por enquanto, dos 6 ao 16. Mas eu quero pegar os pequenininhos também. E como você foi parar na neuro? Na neuro... eu sempre gostei muito, na faculdade eu gostava dessas matérias. Eu sempre tive muita curiosidade em, quando eu era criança, fazer esses testes, essas coisas, porque minha irmã fez terapia bastante. E aí eu falei, também quero, só que eu não precisava. E aí, de vez em quando, a psicóloga me chamava pra... Na minha cabeça era pra brincar, né? Mas eu com certeza ela estava avaliando minha relação com minha irmã ali. E aí também teve a questão do meu irmão, ele tem um problema de aprendizagem, tipo um TDAH, então a gente não sabe o que é. E ele fez bastante teste, bastante dessas coisas. E aí eu fui me interessando, achando muito legal. E aí a Thaís, a minha psicóloga, ela é neuro também. Mas, é claro que eu me inspirei nela, mas não foi influência dela, tá? Isso foi até pauta de terapia. Não foi influência dela, não quis copiar. Foi uma transferência tão grande assim. Se um dia alguém perguntar... Um bom exemplo de transferência. Não, a gente tem aqui pra dar. Isso eu juro que não foi. Gente, só fiz as mesmas especializações que a minha psicóloga, mas... não tem nada a ver. Os lindos olhos dela e os meus são iguais. Mas isso eu já tinha interesse antes. Eu só não tinha muito contato. E aí eu comecei a ter mais contato, através da minha família mesmo. Eu falei, acho que eu quero isso. E aí eu fui pesquisar. Tá. Primeiro de tudo, lembra que eu falei que eu gosto muito de hospital, né? Eu fui pensando em fazer neuropsicologia hospitalar. Porque eu gosto da coisa complicada. Eu queria entrar na sala de cirurgia com o médico, só que isso no Brasil não tem ainda. Daí eu descobri e já fiquei triste. Aí o que no Brasil... Nunca ouvi falar. Do psicólogo entrar? Que interessante. Pra ajudar um neurocirurgião ali com algumas coisas. Na hora da cirurgia, eu vi em Grey's Anatomy. Que entra... Pois não tem. E aí... Seu professor da pós de Brasília falou isso. Ele falou, se você quiser, se você é primeiro no Brasil, você vai ter trabalho. Né? Você vai ter gente que pode contratar. Tem demanda. Mas teria que se formar fora, validar pra cá, né? Não dá. E aí eu queria, então, trabalhar ainda no hospital, avaliando as pessoas. Você não pensou em depois fazer da cirurgia. Residência? Pensei, mas não tem em Cuiabá. Tem só fora. E aí, eu sei que tem uma Fortaleza muito boa, mas agora... não tem a residência que você queria. Não, de... Neuro, né? Neuro-hospitalar cirurgia. Não, eu tô falando assim, é fazer residência em psicologia hospitalar pra ir pra essa área hospitalar. Não, não. Aí não, também. Aí eu tinha muita vontade de trabalhar nisso, de avaliar o paciente antes e depois da cirurgia, ver qual foi a melhora, se teve melhora. Antes da cirurgia, se vale a pena fazer cirurgia ou vai ser um risco desnecessário. Né? Tem como avaliar tudo isso na neuro também. Ainda mais em crianças, adolescentes, muito gostoso. O cérebro da gente é algo... É demais. Sim. Só que em Cuiabá não tem muito campo pra isso.
E aí, como eu abri minha clínica, fui trabalhando com as outras coisas, a gente vai empurrando com a barriga, né? Vai deixando. Vai fluindo de outra forma. Exatamente. Também. As coisas vão acontecendo, né? Não necessariamente como aquele primeiro script. Exatamente. E até porque daí, essa residência que tem, fica em Fortaleza. Só que daí, agora eu tô namorando aqui, né? A gente planeja construir nossa vida aqui. Não dá pra eu ficar 3 anos morando fora. A vida vai fluindo também. Mas, né, estou feliz fazendo o que eu faço hoje. Não é, tipo assim, não é um sacrifício. Você tá há quanto tempo atuando na clínica? 3 anos. Olhando pra Daniela, 3 anos? Amiga, acho que vai Dois. fazer 3 que a gente Vai fazer falou. 3, meio do ano agora. Em agosto. Agosto faz 3 anos. Tá aí, feliz, então, construindo. Tô com minhas criancinhas, meus adolescentes. Você perguntou se eu atendia mais criança ou adolescente. Eu tô no meio termo ali, dos 9 aos 12. Tenho mais meus pré-adolescentes. Tem os pitiquinhos, assim, você não tem muito. Tem, um mínimo é 6, né? Que eu atendo, eu tenho bastantinho de 6 também. Mas a maior quantidade é dos 9 aos 12 ali. Também tenho de 18 já, que é de aniversário tá comigo ali. Tenho de 17, 16. Tem todas as idades. A Dani, a gente tava conversando antes de vir pra cá. Ela falou assim, eu vou perguntar pra ela se o Terrible 2 é real, é oficial ou é invenção? Eu falei, né? é real. É real. É real. Então, colocam alguma coisa na água dessas crianças que eu não sei o que acontece. Então, por mais que eu não trabalhe com essa idade, a gente tem que saber. Até porque eu faço orientação parental pra qualquer idade, trabalhando com os pais. Não com a criança, né? Quando é pequenininha assim. Então, aos 2 anos de idade, a pessoinha percebe que ela não é colada na mãe. Que ela é um indivíduo separado. E aí, também, eles aprendem que eles podem falar não. Eles querem fazer muito teste. Então, tá. Se eu falar sim, acontece isso. Se eu falar não, o que vai acontecer? Eles vão fazendo os testes, entendeu? Pega água pra mim. Não, taca água em você. Se eu jogar essa xícara aqui no chão... Se fosse isso, ainda tá... É tipo assim... Eu quero tomar shampoo. Então, você entende que é teste? É umas coisas assim. Eles são mini cientistas. Meu amor lindo, querido. Você vai morrer. Você vai morrer. Eu quero! É nesse nível. É aquele meme, você já viu? Que a mãe sai pra fora, assim, bebendo um chazinho. Que a criança berrando atrás, tá tudo bem. Não tô agredindo. É tipo isso. É que eles querem fazer testes. É isso, eles querem fazer testes. E eles não têm noção do que pode e o que não pode. É testando, são mini cientistas. É difícil. Caramba. São mini terroristas. E deixa eu te perguntar, amiga. Tem essa questão do Terrible 2. Mas assim, rapidão. Na ciência, não tem falando nada disso. Mas a gente sabe a realidade. Na ciência não tem. Tipo assim, não tem alguma questão tem neurológica mesmo disso. que acontece nesse período. Não falam que, 2 anos é pior. Fala isso, que eles querem... Eles têm um pouquinho mais de maturidade cerebral. Eles conseguem perceber outras coisas. Então, querem testar. Mas não fala desse termo, entendeu? É porque o que a gente observa, tipo, é uma coisa que eu não sabia antes de ser mãe. Que os bebezinhos, eles têm saltos de desenvolvimento. Gente, nunca ninguém tinha falado disso pra mim. Aí você, do nada, a criança tá virada no girar de um dia pro outro. Daí você vai no e aplicativo. assim, bebezinho, tipo, 15 dias, acontece um salto. Aí você fala de do nada. Esse funcionamento de... Só quer ficar no peito o tempo inteiro, tá mais choroso. Você fala, tá acontecendo alguma coisa. Aí não dorme você direito. não dorme. Nossa, aí descobri o aplicativo que salva a vida da gente, que é o Semanas Mágicas. Semanas Mágicas? Alguma coisa assim. Tem vários. Tem vários, mas esse foi o que salvou a minha vida. Semanas assim. Mágicas, vou anotar, porque Semanas tem algumas mágicas. amigas que estão gravidinhas. Não sei que você Gente, fala que anota. ela grávida. Porque... Quem? Imagina. Você. Eu ia te avisar. Anunciando assim, acabou a amizade. No podcast. No podcast. Tio Miguel, não sabia, tá sabendo agora. Eu chamei ele de Tio Miguel. Agora ele cai duro. Mas ele... vai. Ele, olha. Esses Semanas Mágicas vai te avisando, assim. Essa semana é semana de salto. Não tem nada a ver com o meu neném tá com o tamanho de uma papoula. Semente de papoula. Isso é na gestação ainda. Não, mas tem esse aplicativo também. Tem. Mas esse é o depois. Acho que é Semanas Mágicas. Olha, mesmo. gente, depois desse episódio, todas as informações estarão na descrição. Porque é muita coisa. É muita coisa. Amiga, eu quero te perguntar uma coisa. De um lugar bem de curiosa. Eu atendo lá na clínica da Dara também, né? Mas eu vejo uma criança, eu saio pra minha sala correndo. Qual é a demanda que mais chega pra você? Verdade. Olha, eu ia responder a ansiedade. Mas eu acho que desregulação emocional
tá em primeiro, o que tem a ver com a ansiedade dele também, né? Mas o que é desregulação emocional? A criança não consegue se regular. Tá brava? Não fica brava e ok. Fica muito brava. Ah, tipo, os extremos. Too much. Tá triste? Não é uma tristeza e passa. É muito triste, o mundo vai acabar. Entendeu? Eu acho que isso somado à falta de habilidade social também. Que a habilidade social é não saber se comunicar direito, né? E aí isso afeta fazer amizade, afeta se comunicar com a família e tudo mais. Ou a pessoa é muito irritada, ou a pessoa é muito reservada e as pessoas passam por cima dela, né? Cara, isso Entendeu? com criança. Com criança. Nossa. Entre ser, é o que eu falo, né? É ser agressivo, assertivo ou... Ih, esqueci o nome do outro. Ou passivo. O passivo é aquele que tudo pode. Ai, tá bom, como você quiser. Obediente pai. demais. E o agressivo não é nem só na voz gritar, mas às vezes, sabe aquele pai que fala no tom normal, mas já fala assim. É a expressão, né? Isso. Corporal. Ou gritar mesmo. E o assertivo é saber impor sua E quando a gente é valores. tudo numa coisa só? Não, você falou... Aí é regulação emocional. Amiga, você saber onde usar cada um. Você falou isso aí, eu falei... Ih, Eu vou me- desregulada. Eu vou me inscrever, vou inscrever todas as minhas amigas mães. Do grupo de mães. Todo mundo. Gente, mas a a gente é gente ser tudo humano. desregulado. A gente é ser humano, tá? Tem dia a gente tá mais regulado, tem dia a gente tá mais desregulado. Tem dia que a gente passa um mês desregulado, mas tá bom. Ó, psicóloga. Mas a maternidade não é nem a maternidade assim, mas essa parte da educação do filho é difícil. um desafio, assim, bizarro. Sim. Eu tenho algumas amigas que são muito próximas, muito, muito amigas íntimas mesmo, que são mães. E a gente conversa muito sobre isso, sobre essa dificuldade, esse desafio que é você educar um ser humano. Porque tem momentos difícil. que você não sabe o que fazer. Não sabe. Esses dias até meu marido tava falando assim, nossa, aquela música do Renato Russo faz muito sentido agora, do você... seus pais são crianças como... Gente, você fala, gente, é isso. Porque... Vocês estão sendo pais pela primeira vez, Pela né? primeira Você não sabe o que vez. fazer. E até quando é o segundo filho, é uma criança diferente. Você pode saber algumas coisas, mas você não vai saber lidar com outras. E são Essa é uma fases curiosidade que eu totalmente tenho. diferentes. É uma coisa que eu penso muito. Muito. Sabe? Os pais, E né? sua também, né? Diferente. Outra fase também. outra fase que Sim, você tá total. também. E, tipo assim, muitas vezes, agora falando da família, quanto lugar que mora, status social, muitas vezes que tá, é totalmente diferente. Sim. Talvez consiga propiciar agora pro que não conseguiu no primeiro. E como é que vai manejar esse primeiro de tipo, agora o segundo tem, agora o terceiro tem. Exatamente. Sim. Tem isso mesmo, quando muda a classe social, né? Isso. Ainda mais quando era uma classe melhor e aí um segundo filho já não tá tão legal, não consegue dar as viagens, as festas que o primeiro teve, né? Sim. Então é complicado. algo assim bem desafiador. E eu queria te perguntar outra coisa. Existe depressão infantil? Existe. Muitas pessoas pensam que não, que criança é feliz, criança é criança. Existe, gente. E os índices aumentaram esse ano. Não, ano passado, desculpa. 2023 aumentou muito o índice de depressão infantil e, pode falar a palavra? Pode. Suicídio infantil também existe. Por quê? Porque a criança sente tudo que o adulto sente. Não, mas assim, tem algum estímulo externo, tipo, sei lá, jogos, a pandemia que veio? Nossa, a pandemia mudou tudo. Tudo. Nossa senhora, a pandemia mudou tudo. Mas já antes disso, sabe? O porquê é variável, né? Não tem as uma causa crianças específica. eu não sabia que Tem. tinha tanto índice assim. Porque Mas é um com tabu. adolescentes eu sabia. Adolescente, mas infantil mesmo. Crianças pequenas, 7, 8 anos, que se suicidam. Existe. Gente. Meu Deus. Existe. porque é uma coisa que a gente não... Tipo, criança não é felicidade. palpável, né? Não, tipo, em criança a gente já pensa o quê? Felicidade, alegria, riso, brincadeira. Então a gente não consegue... Tipo, nossa, depressão? Sim. Não É bate. que a gente, enquanto psicólogas, entende que existem várias questões que norteiam, né? Que cercam a vida de um sujeito, seja uma criança ou não. Mas enquanto criança, você pensar numa coisa tão grave, assim, Pois de é. ir ao ato, fico pensando no sofrimento. E outra coisa que a gente falou de pandemia, mas o lance do... Qual é, talvez, a consequência, né? O principal objetivo que isso esteja acontecendo? Eu fico pensando se tem a ver com rede social mesmo, com esse imediatismo do... Sabe? Do TikTok. Então, sei lá. A criança, ela muitas vezes não sabe nem o que tá sentindo, né? Por isso que é importante, desde pequenininho, a gente ensinar as crianças a nomearem as emoções. Exatamente. Ai, gente, Isso eu quero pode fazer falar. essa tatuagem. Spoiler. Que Qual? vontade. Nomeei. Hã?
Nomei. Ai, fica tanta coisa. Enfim. Aí, então, que era a pergunta? Eu tô esquecida. Eu perguntei Não, se tinha a ver com uhum, rede social, isso. né? Com esse Então, imediatismo. Eu acho que, eu não posso ter certeza, mas a maioria tem a ver sim com a internet. Vê ali, porque hoje em dia não tem conteúdo para crianças, se vocês separarem. Tipo assim, para pré-adolescente. O conteúdo é infantil ou o conteúdo é para adolescentes e adultos. Mas aquela fasezinha da pré-adolescência não tem. Então, eles não vão querer ver as coisas infantil, vão ver as coisas ali dos adolescentes. Só que eu não tenho aquele corpo, eu não tenho por que usar aquelas roupas, então eles vão se sentindo menos. Limbo. E aí vem a depressão, a ansiedade. Tem muito bullying também, que deles não sabem lidar com isso. Coisas que acontecem em casa, que às vezes eles não conseguem falar. Mas se a gente parar pra pensar, né? Me veio na cabeça agora. Nós, quanto... A gente tem a mesma faixa etária, né? Mais ou menos. A minha referência da pré-adolescência era aquele que... Entende? Dessa projeção de tipo, cara... Mas tinha Sandy, não, que já era mais tranquilinha. Amiga, Sandy, another patamar, né? Mas eu falo assim, aquele que... Um patamar. Era tipo assim, cara, loirinha, não sei o que, não sei o que. Aí eu sofria porque eu não era aquele que... Então eu falo, se a gente parar pra pensar nessa fase da pré-adolescência, nós que fomos emos, por exemplo, a gente era emo. É uma fase extremamente vulnerável. Mas e aí vai dos pais estarem presentes no que os filhos estão consumindo pra guiar. Filho, isso não é pra você, isso é pra você. Sempre, gente, boquinha da garrafa. As crianças dançavam boquinha na garrafa. Hoje em dia, então, normal. Hoje em dia a gente para e pensa, isso não deveria ser tão normal. Se a gente for falar da televisão nos anos 2000, a gente tava assistindo o Banheiro do Gugu. Exatamente. 2 da tarde. Uba. Família toda na sala vendo isso. Né? Exatamente, a família se reunia pra assistir. E torcendo pelo sabonete. Por isso que a gente é tudo ansioso. Tá, a gente é mesmo, né? Mas assim, o que mudou, né? Qual é a realidade? O que eu consigo pensar houve um boom da internet, do acesso à informação. E uma coisa que eu tava vendo esses dias. A gente tinha televisão. Na televisão, as propagandas, os desenhos, eles são todos classificados. Então, assim, o tipo de propaganda, ele é autorizado por um sistema lá e tal, um serviço que é autorizado. Esse tipo de propaganda pode, esse tipo de propaganda não pode. No YouTube, que é o que as crianças consomem hoje em dia, a gente ama o YouTube, mas assim, não tem filtro. No TikTok piorou. Então eles têm acesso a tudo. Tanto no TikTok quanto no YouTube tem a opção Kids, que não aparece bastante coisa. Mas os pedófilos conseguem burlar esse sistema e colocar coisas ali bem absurdas, né? Tipo, estão falando de pedófilo, conseguem colocar uns conteúdos muito adultos ali pra eles verem. Entendeu? Nossa, caramba. E ao mesmo tempo, você ativou lá o YouTube Kids, o TikTok Kids. Gente, eu vi a criança nasce com o dedinho assim, ó. Ela consegue tirar, sem pensar na maldade. Vou tirar. Não, mas sem querer, ela consegue tirar e visualizar tudo. É uma linha muito tênue, porque eu fico pensando assim, hoje com meu filho com 3 anos, eu tento dar o mínimo possível de tela. Mínimo. Ele tem acesso à tela, tem que ser ele realista, assiste né? filme. É diferente o ideal do real. Exatamente. Mas, com ele, eu ainda consigo ter esse controle. Sim. Com o adolescente... É mais difícil. É muito difícil. Porque você precisa mudar, né, a dinâmica. E esses dias eu ouvi a Fernanda Rodrigues, sabe aquela atriz? Falando sobre maternidade. E ela falou que a fase mais difícil para ela é da adolescência. O adolescente pensa que manda em si mesmo. Pensa que manda e pensa que sabe. Que sabe, né? Então, os pais precisam ficar muito atentos a tudo que os filhos estão consumindo, seja criança ou adolescente. Na questão da adolescência é um pouco mais difícil, porque, tá invadindo minha privacidade. Então, o que eu oriento aos pais? Primeiro que eu falo pros adolescentes, eles podem sim ver o que você tá fazendo, são teus pais, precisam te orientar. Existem perigos que você não percebe, eles vão perceber. Total. Mas a questão é a forma que isso acontece. O que eu oriento aos pais é não pegar o celular, vai pra lá que eu vou, me dar aqui a senha que eu vou fuçar. Não, filho, senta aqui do meu lado. Deixa eu ver o que você tá fazendo. Olha, filho, esse tipo de conteúdo que você viu no YouTube não é legal, não é pra sua idade, por causa disso, disso e disso. Explica. Entendeu? Explicar, porque não quero fica uma coisa muito... Só proibir. Exatamente. Mas por quê? Né? E quando a gente proíbe,
proíbe sem explicar o que gera no adolescente. Uma raiva, uma Aí que eu vou frustração. fazer. Raiva e Exatamente. curiosidade. Curiosidade. Então, sendo do lado do seu filho, deixa eu ver as mensagens no seu WhatsApp, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, com o filho do lado. Entendeu? E sem aquela pressão de deixa eu ver o que você tá fazendo de errado. Não, filho, deixa eu ver aqui como é que tá, papai precisa te proteger. Entendeu? É, E mas se você é fizer importante isso. entender que isso é uma relação que já foi construída. Com Exatamente. respeito, com diálogo. Se você fizer isso antes. desde pequenininho, vai ser muito mais tranquilo. Ah, eu tenho um filho de adolescente, 14 anos, vou começar agora, e aí? Começa, aos poucos. Vai Conversa. estranhar. Vai, mas uma hora vai aceitar. E ao mesmo tempo, eu sei que eles precisam ter essa privacidade dele. Eles querem falar com a amiguinha sobre o namoradinho que tá gostando, que deu o primeiro beijinho e tá com vergonha de contar pro pai, né? A mãe, normalmente, eles contam. Tá, então calma aí. Tudo, filho, mas por que você não quer que eu veja essa conversa? Né? É que tudo é questão da confiança que você tem na sua família. Exatamente. Entendeu? Os pais conhecem os filhos. Exatamente. Conhece, a gente entendeu? conhece, E gente. ter essa parcimônia, né, de, olha, por exemplo, né, vamos falar, a menina quando menstrua, aquela coisa do, vem cá, Sem comentários pra quando eu menstruei, meu Deus. começa assim, nananã, nananã, não tem pai Explicar que tudo. vamos comprar um balão de gás hélio, virou mocinha. Então, Que assim, pros pais é uau, pra gente é... Puta é tipo, pariu. que merda, né? Uhum. Então, é muito do lugar desse respeito, desse... Talvez tudo que você Saber falar. tudo que você conheça do seu filho, talvez são coisas que vão totalmente ao contrário do que você gostaria que fosse. Mas Que é o seu filho ideal, filho real, né? Exatamente. A Dani aí pode falar bastante também sobre isso. Quando a gente tá grávida, a gente idealiza que vai ser isso, vai ser aquilo. E aí é chega a importante realidade. também idealizar, porque isso tem a ver com desejo também. Sim, só que aí é uma coisa que eu costumo falar para as minhas patientes. Gente, Esse inglês tá maravilhoso. filho é aposta, não é garantia de nada. Sim. Então, por exemplo, eu, né, não sou mãe, mas o que eu idealizo num filho meu? Cara, vai ser flamenguista. Não. Olha que egoísmo meu, eu sei que é, mas enfim, tô ciente, quero continuar. Aí, Vai não ser sei o que, não sei o quê. vascaíno. É. Enfim, Só pra revoltar ela. agora a gente para o papo. Enfim, eu tenho essas idealizações, que vai ser batizado por não sei quem, bababá, bababá. Mas o furo da realidade e até o puerpério podem fazer com que esse rio vá para um curso totalmente diferente. Eu vou mais ainda além disso, assim, acho que o puerpério é o início do início. Você vai olhando pro seu filho, vai entendendo ele como um sujeito completamente diferente de você, assim. Eu olho pro meu filho e falo, de que barriga que esse criança Quem é essa saiu? pessoinha? E aquela Porque coisa é uma que outra não, personalidade e que não é completamente diferente. Você tá conhecendo ele, né? Exatamente. não é um rabo seu, né? Não. É outra pessoa. É uma outra pessoa. Uma outra pessoa com o próprio desejo, com a própria personalidade. Com o próprio tempo dele. Exatamente. Mas eu acho que dá pra fazer um episódio só sobre adolescência, porque eu acho Nossa, muito legal e interessante. dá. Nós três atendemos adolescentes e tem muita demanda. E eu percebo, tanto do lado dos adolescentes quanto dos pais, essa necessidade de entender. Eu vejo que a gente realmente tem um momento de... Houve uma mudança nessa questão de internet, pandemia, e a gente está vendo resultados disso hoje em dia. Uhum. E do mesmo jeito que a gente tem adolescentes que não sabem o que fazer, como fazer, de que forma fazer, a gente também tem pais que não sabem o que é possível, o que é saudável, o que não é. E o que é normal também eles não saberem, né? Exato. Mas Por gente buscar ajuda. é difícil demais, é difícil demais. E falando de um lugar também, né? Agora puxando a sardinha pro meu lado aqui da questão perinatal, é que existem mães que gostam de ser mães de bebê. Tem isso. Tem mães que gostam de ser mãe de crianças. Tem mães que gostam de ser mãe de idoso. Adolescente. É. Então, é você falar assim, beleza, eu gostei muito dessa fase. Essa aqui eu não tô gostando tanto. O que eu posso fazer? Como é que eu posso barganhar, né? Com essa rede de apoio que eu tenho ou não? Pedir ajuda. Pedir ajuda, Sim. porque assim... Essa fase vai passar Ai, também, né? bebezinho Vai passar. fofinho, obedece, ri pra mamãe, mamãe. Faz 2 anos. Ai, sai daqui, mãe, Não, é o chata. que eu falo, né? Você quer ser mãe ou você quer ter um bebê? Porque o bebê cresce. Eu quero ser tia. Quando eu ouço essas coisas que vocês falam...
Pra mim, a fase mais difícil, por mais que essa fase da educação é extremamente desafiadora, pra mim não é mais difícil do que o começo. Você comentou, né? E a maioria das pessoas acham O a contrário. fase que você tá agora. As minhas amigas falam isso também. Mas o começo, eu tenho, assim, momentos que eu não lembro. Assim, foi é uma coisa muito solitária. Pra mim foi uma coisa muito solitária, um processo muito sozinho. Por mais que eu tenha muita rede de apoio, muita rede de apoio, um parceiro que cumpre função paterna, de dividir todas as funções, mas a gente muda num lugar interno que ele é muito profundo. E isso pra mim foi um pouco assustador, assim. Então, e para além disso, de eu estar passando por esse processo interno, eu tinha que... Foi na pandemia, não foi? Sim, foi na pandemia. Eu tinha que cuidar de um ser humaninho. Não podia deixar ele morrer. Exatamente. Nossa, uma loucura, né? É uma loucura. Que bom que existe terapia. Que bom que existe Daniele na nossa vida. Pra cuidar das gravidinhas. Exatamente. Mas é uma loucura mesmo. Enfim. Tem muita coisa pra perguntar, né? A gente poderia ficar aqui... Horas a fio. Horas falando sobre isso. Mas a gente podia fazer um quadro, tipo... Migas Kids. Verdade. Eu acho. Aí a gente enche a caixinha A e gente a pede Dani para as meninas comenta. fazerem perguntas. Perfeito, seria gente. legal. Né? Porque aqui a gente falou de um pouquinho de tudo. E aí a gente vai falando e vão surgindo mais dúvidas, né? Muito. Sim. E outro jabá da minha amiga Dara. Ela, na rede social dela, na página dela, ela dá muita dica legal, de livro pertinente, um pouco mais também. didático, para os pais falarem com os filhos. Filmes. Então, assim, não é aquela coisa puramente... marqueteira. É uma Tem coisa que ser útil, assim, né, gente? Que vai ajudar os pais. O meu intuito com o Instagram tem muita... A gente sabe que terapia é uma coisa cara. Não dá pra falar que é um baratinho. Vou ali fazer uma terapia. Não dá, é caro. Tem muitos pais que precisam de ajuda e não conseguem pagar uma terapia pro filho. Eu abro valor social também, mas se com o Instagram eu posso ajudar muitos mais pais, né? Muitos pais, muitas famílias, por que não? Com as dicas, orientações. Isso, com orientação, eu abro a caixinha. Tem muitas famílias que são recorrentes lá, que me fazem perguntas, eu oriento eles, converso depois no privado com eles também. Então eu gosto de usar meu Instagram pra ajudar todo mundo, claro, mas principalmente essas famílias que não têm condição de pagar algo exclusivo, sabe? E que tem esse interesse que Que valoriza tem o interesse muito. que valoriza, que quer a melhor pro filho Fala também. seu Instagram pra todo mundo seguir. Meu Instagram é DaraKelme PC. Dara, que é um a gente PC vai de psicóloga. Isso. pôr no... Coloca embaixo. Então, tá. A gente vai mostrar umas fotinhas suas de alguns momentos Bom. da sua vida, antes da gente encerrar. E aí você vai falando pra gente que momentos são esses, E quem Tá. são? tá? Combinado. Vamos ver. Tá gostoso, né? Esse Nossa, docinho. Você não quer, não? Depois, já. Olha. Gente, essa é a minha que clínica, chique. um pedacinho dela, a minha sala. Esse foi um ensaio que você fez? Isso foi um ensaio. Aí eu peguei o assistente da fotógrafa, coloquei na minha frente pra fingir que era um pai, uma orientação parental. Muito bom. Essa é a recepção, um pedacinho da minha recepção lá na O clínica. sofá mais famoso do Santa O Rosa Tower. sofazinho, as fotinhas das crianças ali atrás. Sua clínica é no Santa Rosa Tower. Santa Rosa Tower, quarto andar. Vamos lá me visitar. 406. 406, final do corredor. Esse é meu Onde é aí? namorado. Isso é num festival. É I Wanna Be Tour. I Wanna Be Tour. Isso é um festival mais emo. Os emos da antiga, com as bandas internacionais, nacionais antigonas, sabe? E aí, meu namorado, tadinho, muito parceiro, não conhecia quase nenhuma banda, mas foi lá comigo. É pra isso. E aproveitou bastante, vixe. Daí lá ele descobriu que ele conhecia muita música, só não sabia de quem era. Mas isso foi muito agora, esse ano? Foi esse ano, foi em fevereiro ou março. Ah, que legal. Eu acho que eu vi. Foi em São Paulo ou Curitiba? Foi São Paulo. Ah, tá. Teve em várias cidades do Brasil, mas esse aí foi em Gente, Não, o João desculpa, é foi em Rio de flamenguista. Janeiro. Foi no Rio de Janeiro esse aí. No Rio. É, isso. Quem são? Minha mãe, meu pai, eu. Isso foi foto de formatura. Minha irmã e meu irmão mais novo, que vai ser pai agora. Gente, você tia. Pela primeira vez, sendo tia. A família inteira tá em êxtase. Você é do meio. Eu sou a filha do meio. Daí a Laila é mais velha e o Rômulo mais novinho. Gente, mas todos vocês têm cara de muito novinhos. É que isso aí foi 3 anos atrás, né? Uhum. Hoje minha irmã tem a idade da Dani, vai fazer 30. Não entendi. Querendo expor a idade da Daniele. E meu irmão tem 23.
Naneco. Nossa. É meu bebezinho. Você Não é tem bebezinho quantos mais. anos? Eu tenho 28. 28. Velha. Não sou novinha também, não. Eu vou fazer 32, só o quê, então, né? São todas jovens. Minha Eu com família. 28 tava sendo mãe já. Então, eu falei, eu tinha muita vontade de ser mãe jovem. Assim, de ter o filho com 25, sabe? Não tenho mais tempo. Não Vou fazer 29, já não Já vou foi. ser mãe jovem mais. Eu falava que eu queria ser mãe com 30. Não. E aí... Vamos ao contrário. Eu o queria meu ser mãe não dá com 30. tempo. 31. Mas aí eu acelerei. E aí esse é até um tema para outros episódios, assim, mas eu tive 3 perdas gestacionais. Nossa, bastante. E enfim. Mas enfim, gente, a gente não vai encerrar o episódio pesado Sim, do nada. triste. Mas eu já queria te agradecer. Eu que Muito, agradeço. muito obrigada. A gente, né, eu acho que é super legal a gente fazer um quadro falando sobre essa parte aí infantil. Tem muita Fala o que coisa. vocês acham aqui embaixo, gente. As opinião de mães vocês. podem nos mandar perguntas, a gente abre caixinha de Isso, perguntas. perfeito. A gente quer falar sobre divertidamente, que não deu tempo. Não deu tempo, né, verdade. gente? Mas a gente pode Assista fazer com seus filhos, é muito bom. né? Uhum, nossa, bastante. É muito bom pra explicar essa questão. Mas você acha que pros pequenininhos... Então, porque pequenininho que idade? divertidamente é, tipo, um desenho pra adulto, né? Olha, a partir dos 6 anos já consegue entender bem. Ah, legal. Uhum, Ótimo. entendeu? Dá sim. Aham. É bem legal. Eu ia falar umas coisas de divertidamente que eu achei que faltou, mas aí fica pra um próximo episódio. Cria um clima de... Suspense. Pra Será que ela a psicóloga voltar. Eu quero acha mais. disso? Pra Aham. ela voltar. Muito, muito obrigada, Dara. E eu que agradeço Foi a oportunidade, muito legal gente. A gente poder Gostei falar de bastante. forma muito leve também do seu processo, do seu percurso profissional. A gente se identifica, né, desse lugar aí da profissão. E é sempre muito bom receber uma psicóloga aqui pra gente tricotar. E que é Assunto não engajada, né? Amiga, queria te agradecer do coração. Você sabe que eu te admiro muito profissionalmente. Que eu sei que todos esses seus planos ainda vão decolar, mais que já estão decolando. Amém. Que conte comigo e com a Mel para esse espaço aqui. Sempre que você achar que deve, volte, que o que mais tem é dúvida. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade. Obrigada pela confiança em mim. E vocês são maravilhosas. Esse podcast que traz muita informação, né? Sobre tudo. Ah, que bom que você gostou. Então, sucesso. Gente, muito obrigada. Muito boa noite. Nossa, parece que passou tão rápido. Hoje foi... Né? E só pra reforçar, se inscreve no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais. A gente tá ali sempre querendo saber a opinião de vocês, querendo saber os temas que vocês gostariam também que a gente trouxesse pra conversar. E se inscreve, dá like. Ativa o sininho. Eu ia falar assina de novo. Compartilha. Ativa o sininho, compartilha. Compartilha. E lembre-se sempre que aqui é um espaço de comunidade. A gente pode construir juntos. Mandem ideias, sugestões de convidados. Quem sabe, né? Pessoa que você sempre quis escutar. E até se a Pode pessoa pintar achar por que ela aqui. pode compartilhar algum assunto importante, né? Você pode se indicar. Exatamente. Eu me metendo. Você se convida. Você pode se convidar. Vende seu peixe, Isso, Muri. Então Beijo. é isso. Boa noite. Até semana Boa que vem. noite. Até. All girls just wanna have fun.